juventude e o meio rural. Veja como os jovens catarinenses focam atividades na produção orgânica. Bom para quem produz e para quem consome alimentos saudáveis. E falando em agroecologia, vamos mostrar tecnologias sustentáveis para hortaliças. Dia de Campo apresenta soluções para praticar uma olericultura de menor impacto ambiental. E tem também criação de novilho precoce. Saiba por que esse tipo de pecuária aumenta a produtividade, gera mais lucro e agrada o mercado consumidor. Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. O chamado Cinturão Verde da Grande Florianópolis é uma área formada por 22 municípios que abastecem supermercados e feiras com verduras, legumes, hortaliças, frutas e outros derivados da produção agrícola. A cada ano, a olericultura movimenta mais de 500 milhões de reais somente nessa região. Por isso, o Dia de Campo de Antônio Carlos traz as hortaliças como principal assunto. Veja como foi a edição deste ano que, mais uma vez, priorizou a sustentabilidade nos cultivos. Tecnologias sustentáveis para a produção de hortaliças. O Dia de Campo de Antônio Carlos já é um evento aguardado e tradicional para o setor produtivo. Isso porque aqui são apresentadas as inovações envolvendo sementes, abrigos e novas técnicas de cultivo, máquinas e implementos agrícolas, energia fotovoltaica, além de adubos e defensivos biológicos. Cerca de 500 agricultores da Grande Florianópolis e de regiões próximas participaram do evento para aprimorar seus conhecimentos e praticar uma olericultura com menor impacto ambiental. Antônio Carlos ele é um município conhecido em todo o nosso estado, aqui no Cinturão Verde, da Grande Florianópolis, mas tudo que a gente encontra aqui ele pode ser aplicado em todas as regiões aí do estado. Ele vem crescendo, tem tido esse nome e as empresas cada vez mais se engajando com a gente, Então, temos tecnologias aqui, nós da EPAGRE estamos trazendo algumas nesse cultivo sustentável, que são as variedades de hortaliças orgânicas, o sistema de plantio direto que vem ganhando a cada ano, vem produtores aderindo ao sistema de plantio direto de hortaliças. Hoje aqui no Dia de Campo em Antônio Carlos a gente trouxe como tecnologia o sistema de plantio direto de hortaliça. Ele é um sistema desenvolvido dentro da EPAGRE aí nos últimos 25 anos para todas as hortaliças e a gente trouxe aqui para tentar mostrar todo o processo de manejo, que é a principal dificuldade do produtor, é entender como é que funciona o sistema de plantio direto de hortaliça. Então hoje a gente trouxe aqui várias situações durante o processo de transição do sistema de plantio direto de hortaliça. Nós temos cultivares na fase inicial de crescimento, nós temos plantas de cobertura que acabaram de ser rolada e nós temos plantas que estão na fase já de produção, em ciclo final. Para o produtor entender que o plantio direto ele tem a função não só apenas de cobrir o solo com a palhada, ele tem a função de fazer ciclagem de nutriente, tem a função de melhorar a questão de temperatura, umidade, tem a função de aumentar o sistema radicular de planta, reduzir o uso de adubos químicos e tudo isso você enxerga nas plantas aqui no Dia de Campo. Hoje é uma demanda muito grande da sociedade por alimentos orgânicos, hortaliças é um dos alimentos mais procurados pela sociedade. Então está aumentando bastante o número de agricultores. Em Santa Catarina nós temos hoje mais de 1.200 produtores orgânicos registrados no mapa. Então a EPAGRE está estudando todas as tecnologias necessárias para o sistema orgânico, que serve também para o sistema convencional, mas direto para o sistema orgânico. Então nós temos a produção de adubação, que é compostagem, biofertilizantes, controle biológico de pragas e doenças, e também principalmente cultivares adaptadas ao sistema orgânico, cultivares de hortaliça. Então nós já lançamos uma cultivar de tomate, que é o caiçara, que é próprio para o sistema orgânico, que é comercializado pela Isla, Uma alface litorânea também muito boa para o sistema orgânico e também para o sistema convencional. E estamos avaliando na estação de Itajaí mais cultivares, uma cultivar de alface muito boa, uma de rúcula, feijão vagem e pimentão. Os visitantes tiveram visita guiada nas estações e depois puderam percorrer livremente as diversas vitrines tecnológicas. No total são 9 estações de campo, onde empresas
parceiras, a Epagri também, a Cidasc. Empresas fazem demonstrações no campo, né? Foram mais de 3 meses em plantio, acompanhando a área de campo. Então são 9 estações, vitrines tecnológicas no campo, em torno de 12 minutos em cada local. E depois tem mais 22 vitrines tecnológicas em barraca, né? Onde não tem plantio no campo. As empresas parceiras que estão trabalhando aqui nas áreas de campo, elas trazem tecnologias que são variedades mais adaptadas, mais produtivas. Algumas variedades têm uma conformação de planta melhor para dar menos doença, ser mais produtiva, resistência à seca, a pragas, a doenças, né? A Epagri trabalha com um sistema de plantio direto, então já é um sistema de produção. E tem também empresas que trabalham com controle biológico, né? Cada vez mais em alta no mercado, e opções também de painel solar, fotovoltaico, para melhorar a estrutura toda da propriedade, né? O principal tema aqui que a gente está apresentando, então, é o uso de adubação orgânica, né? Uma adubação sustentável que a gente aproveita de resíduos. Então, todos esses cultivos aqui estão com adubação orgânica, né? Desenvolvidas pela Epagri, e também o biofertilizante. O biofertilizante ele vem para melhorar ainda mais essa adubação que a gente faz, a saúde dos cultivos, melhora a comunidade microbiana do solo, promovendo então a saúde das plantas, né? Então, dessa maneira a gente reduz o uso de agrotóxico, o agricultor reduz custos de produção. Esse sistema que a gente está aqui implantado, desde fevereiro, nós, Epagri, junto com todos os parceiros, tudo que está sendo mostrado aqui, pessoal, foi feito com muito carinho desde fevereiro. Então, todo esse cultivo começa lá atrás para chegar no dia de hoje e apresentar o que a gente está apresentando. No próximo bloco, continuamos falando de produção sustentável. Veja como jovens rurais investem na agroecologia e lucram mais nas propriedades. E tem ainda hoje criação de novilho precoce. Confira os benefícios desse tipo de pecuária. A juventude rural ganha cada vez mais espaço no campo e fortalece assim a agricultura familiar. E olha, é preciso dizer que os jovens possuem também um olhar atento para a produção orgânica. É o que você vai conhecer agora em uma história de sucesso da região serrana de Santa Catarina. Hoje nós vamos conhecer uma das histórias de jovens de Santa Catarina que apostam na agricultura orgânica. Nós estamos aqui no interior do município de Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense, na propriedade do jovem Lucas Goulart. E ele vai nos contar essa experiência de vida. Lucas, como é que começou todo esse amor pela agricultura orgânica? Então, assim, vem, né, desde família, né? O pai e a mãe sempre trabalharam nessa área, né? Visando a saúde, né, em primeiro lugar. E a gente, né, seguiu esse caminho, né? Procurou estudar também nessa área, né? Onde eu me formei técnico em agroecologia, hoje eu sou técnico em agroecologia e trabalho, né, na minha propriedade para mim, né? Sou meu chefe. Então é assim, a gente trabalha aí já há mais de 15 anos já nessa área, né? E cada vez mais a gente vai adquirindo experiência, né, e repassando para o pessoal que vem, né, conhecer a propriedade, né, e cada vez mais divulgando essa área orgânica, né. Então, Lucas, vamos conhecer a propriedade? Vamos lá. Quais são as principais atividades aqui do sítio, Lucas? Então, assim, no inverno a gente trabalha com produção de folhosas, né? Aí chegando o verão a gente tem uma enorme variedade assim, de produtos, né? Como melancia, o tomate, a moranga, a cabotiá, o melão, né? Então uma variedade grande também que a gente trabalha não só com as folhosas, mas também com essas outras variedades no verão, né? Que a gente no inverno a gente consegue produzir pouca variedade pelo fato do frio, né? Da geada, por ser tem que ser tudo em cultivo protegido, né? E essa produção de hortaliças, você vende aqui no mercado local?
Isso, a gente atualmente está com 10 anos já trabalhando com feiras, né, 2 vezes na semana aqui em Campo Belo. E também a gente leva a lajes, né, para uma cooperativa de produtos orgânicos, que é a Ecoserra, né, onde a gente faz parte, é sócio hoje. Aí eles distribuem para o estado inteiro, né, como forma de PENAI, que é a merenda escolar, né, e também no consumo das feiras que eles têm na cidade. E você está sempre engajado nesse movimento que tem foco na produção orgânica? Sim, atualmente eu estou à frente da cooperativa Ecoserra como presidente, né? E a gente busca, né, mais sócios, cada vez mais, né, para trazer o pessoal para voltar, né, a produzir alimento de qualidade, né, que tenha saúde na mesa das pessoas, né? Você agora está apostando na produção de lúpulo orgânico. Isso mesmo. Começou quando essa experiência, Lucas? Então, assim, surgiu, né, através da EPAGRE, né, a gente vem, né, com uma parceria juntamente com a Ambev também, para a produtividade do lúpulo na Serra Catarinense, né, para implantação. E eu adquiri essa meta de trabalhar com produto orgânico também, né. E até então a gente, né, desacreditavam, né, da produção de lúpulo no Brasil, e a gente é teimoso, né, o brasileiro é teimoso, então a gente correu atrás e também estamos trazendo para o sistema orgânico, né, e para daqui a pouco a gente está lançando de repente uma cerveja orgânica no mercado aí, né. E você já fez uma colheita aqui? Então, assim, eu fiz o primeiro ano, agora é o segundo ano, né? A planta está em dormência, está começando a rebrotar agora. A gente fez uma primeira colheita, assim, de experiência, né? Para ver como é que funcionava e tal. E já as expectativas já se superaram, né? Então a gente já ficou bem satisfeito, assim, no primeiro ano. Então a gente está no segundo ano agora, com a expectativa aí de uma boa colheita. Quantas vezes você colhe o morango por semana, Lucas? Agora nessa época a gente está colhendo uma vez na semana por enquanto. E depois aumenta? A partir de outubro a gente está colhendo 2 vezes aí. Hoje está sendo a produção semanal de 170, 180 quilos de morango, todos selecionados. Aí passa no verão, a gente colhe 2 vezes na semana, isso dá o dobro, daí 200, 250 caixas, 250 quilos por semana. Vamos falar um pouquinho do sistema de produção que você utiliza aqui. Qual é a variedade de morango que você produz? A gente está produzindo o San Andrés. Esse é o segundo ano desse plantio aqui, né? Que tem uma produtividade bem boa, né? E a gente está bem satisfeito assim com a produtividade dessa variedade. Esse sistema elevado de cultivo também facilita o trabalho de vocês, né? Facilita muito, que até para mão de obra, né? Porque abaixado a gente já não aguenta, né? A dor na coluna aí é forte. Então a gente optou por esse sistema semi-hidropônico, né? Para facilitar um pouco o trabalho, né? Hoje, atualmente em Campo Belo do Sul tem 35 produtores, mas a procura está muito grande por novos produtores querendo implantar a cultura, né? E para ter uma boa produção, morangos bonitos como esses, quais são os cuidados principais que o produtor deve ter? Na verdade, assim, ó, aqui é um conjunto de práticas, né? Então ele tem que tomar um cuidado com a fertirrigação, com o controle da adubação, a quantidade de água e os manejos, né? Limpeza das bancadas. Então o produtor tem que estar quase que todo dia olhando o produto. Diz que o olho é que manda aqui, né? E vocês da EPAGRE dão toda essa assistência, essa orientação para que os cultivos sejam assim tão produtivos. Hoje, atualmente, assim, a EPAGRE trabalha muito forte com seminários, reuniões técnicas, os produtores buscam também informação, alguns produtores mais velhos têm experiência, ajudam os mais novos, então a gente faz essas trocas de conhecimento, a gente usa muito isso, né? O exemplo que nós vemos nessa propriedade está presente em todos os municípios aqui da nossa região. O jovem não é somente o futuro, né? Ele já é o presente do desenvolvimento, da produção na agricultura e com esse olhar empreendedor de novas atividades ligadas ao turismo, à agregação de valor ao que já se tinha na propriedade.
A seguir, criação de novilho precoce. Saiba por que esse tipo de pecuária aumenta a produtividade no campo, gera mais lucro ao agricultor e agrada muito o mercado consumidor. Os detalhes depois do intervalo. Não saia daí. Tradicionalmente, o abate de bovinos na indústria brasileira de carnes acontece quando o animal tem mais de 36 meses. Atendendo ao mercado consumidor, agricultores investem no sistema de criação de bovinos precoce, no qual os animais são entregues ao frigorífico com até 30 meses. Confira os benefícios desse tipo de pecuária. Com o mercado consumidor cada vez mais exigente, a carne de Santa Catarina segue altamente valorizada. Isso é resultado de intenso trabalho das famílias agricultoras, que oferecem um produto diferenciado. Na indústria brasileira de carne bovina, cuja realidade é o abate acima dos 36 meses, o novilho precoce traz diferenciais importantes. A carcaça apresenta a quantidade de gordura adequada e, como é abatido entre 18 e 30 meses, a carne é suculenta e macia. Porque o consumidor quer uma carne macia, uma carne saborosa e de boa qualidade. E o frigorífico precisa atender essa exigência do consumidor. Então o frigorífico precisa de um animal novo, né, abatido até os 2 anos de idade e que tenha uma boa gordura de cobertura. Por que o frigorífico precisa dessa boa gordura de cobertura? Né? Essa boa gordura de cobertura ela é muito importante para a transformação do músculo em carne e para a proteção desse músculo do frio, principalmente porque a carcaça, depois de um animal abatido, essa meia carcaça, ela vai para a câmara fria, certo? E essa gordura ela é muito importante para proteger a carne do ressecamento. O seu Dorival, agricultor de 13 de maio, optou pelo sistema de produção de novilho precoce. Ele nos conta como faz para que os animais estejam acabados, ou seja, prontos para o abate, precocemente. Eu compro bezerro na média de 180 a 220 quilos. E então, quando fica só na pastagem, eles vão para o frigorífico a média de 2 anos e meio, 3 anos. Máximo 3 anos de idade, né? Aí eles vão dar no peso a média de sempre de 520 a 550 quilos a média. E quando eu coloco no semi-confinamento, então, novilhas, por exemplo, agora, com nem 2 anos de idade, já vão para o frigorífico, bezerros no caso. E tem os machinhos, então, que muitos eu faço para adiantar a venda também, eu coloco eles com 1 ano na semi-confinamento, com mais 6 meses, 1 ano e meio, também vão para o frigorífico também, na média de 400, 450 quilos a média. O que é o sistema de semi-confinamento? Elas estão à base de pasto, né? E ao mesmo tempo elas recebem uma suplementação a coxo. Basicamente a base de milho. Para que essa suplementação à base de milho? Para dar energia, né, o suficiente para elas formarem uma gordura de acabamento. Porque essas novilhas elas estão fechando 2 anos de idade, né, então o seu Dorival ele precisa dar esse acabamento nelas para conseguir vender elas bem para o frigorífico até os 2 anos de idade, que é o que o frigorífico mais quer hoje em dia. Bom, então agora nós vamos ver a questão da dentição dos animais aqui, para fazer uma diferenciação entre o que é um animal super precoce, o que é um animal precoce e o que é um animal maduro. E nós vamos ver essa idade, essa classificação do animal de acordo com a dentição dele. Então o animal que o frigorífico está querendo é esse que trocou aqui e até o que trocou aqui, ou seja, até no máximo 3 anos de idade. Trocou a pinça e o primeiro médio. Esse animal aqui é um animal dente de leite, que chama, não fez nenhuma troca. Então é considerado, se ele fosse para o frigorífico agora, se ele estivesse pronto, seria um animal considerado super precoce, porque ele tem menos de 24 meses de idade, ele tem em torno de 18 meses de idade esse animal. Então ele é considerado um novilho super precoce, não é nem o precoce, é o super precoce. Tradicionalmente, os produtores de gado não costumam fazer a correção do solo nem a adubação das pastagens, segundo a recomendação técnica. A correção dos solos aqui da propriedade Seu Dorival, ela iniciou numa área pequena de 4 hectares. Então foi feita a correção de pH e de fertilidade, principalmente de fósforo. Então foi uma novidade aqui para o produtor que não tinha o hábito de adubar de acordo com a análise de solo.
Então ele iniciou nessa área pequena, viu o resultado e agora ele corrige as áreas anualmente, ele vai melhorando gradativamente. Então a gente fica contente que o produtor está tendo sucesso, a gente vê os animais bem alimentados, agora o produtor ele tem interesse em melhorar o bem-estar, fazer sombra, colocar água nos piquetes, então tudo isso é muito positivo para quem está trabalhando e para o consumidor final também, que o consumidor deseja saber como esses animais foram criados, em que condições. Então aqui na propriedade do seu Dorival a gente vê todas as condições favoráveis, né, para o bem-estar desses animais. Um dos diferenciais da propriedade do seu Dorival é a diversificação das pastagens. Eu tenho aqui, vocês estão vendo a missioneira. Eu tenho ali do lado, no outro lado da missioneira, que é a tangola. E tenho ermate, tenho estrela africana e tenho típito. E também tem a nossa braquiária antiga, a mindíngola, também que é uma boa, para engorda também é boa. Se a gente tem um problema numa pastagem, tem um ataque de cigarrinha ou tem uma enchente, né? Ele tem áreas mais altas, com pastagens mais adaptadas, outras pastagens mais adaptadas a frio, outras pastagens mais adaptadas a seca. Então ele tem um diferencial de outros produtores por ter essa variedade de pastagens. Então ele dificilmente vai ficar alguma época do ano sem pastagem. Ele consegue se organizar de acordo com as condições climáticas e com a situação dos animais dele para ele sempre ter forragem em abundância e qualidade para os animais. Um incentivo para que o agricultor produza novilhos precoces bem acabados é o recebimento de uma bonificação. Né? Tanto pelo frigorífico, como também tem o desconto no ICMS, né? De 3,5% para o animal até 2 anos de idade, ou seja, o animal 2 dentes. Né? Então, com isso ele recebe um desconto no ICMS, em torno de 3,5% da Secretaria da Agricultura, e também o frigorífico paga em torno de 10% a mais, depende do frigorífico, né? Paga em torno de até 10% a mais para um animal de até 2 anos de idade e com um bom peso de carcaça e uma boa cobertura de gordura. Seu Dorival conta quais foram os avanços na propriedade desde que começou a receber a assistência técnica da EPAGRE. Atualmente é a média de 330, 340 cabeças. E sempre foi assim? Não, até 2017 era a média de 200, 210 cabeças. Com o melhoramento das pastagens, e plantio de grama nova e adubação, e também que eu comecei a fazer semi-confinamento, que o gado sai mais precoce, então hoje eu aumentei em 50% o meu plantel de gado, né? E como você vê, a pastagem está boa. Outra coisa também que eu acho especial, o piqueteamento, né? Eu tenho 28 piquetes, como vocês vê, separado por lote de gado, né? Por idade também, tamanho. E água em todos os piquetes, água natural. Não tem nem lugar que eu preciso puxar água por mangueira. Né? O gado não precisa ir longe para tomar água. Até que eu vou melhorando, vocês viram hoje que eu estou colocando mais misturador, eu vou melhorando da maneira que eu posso, na maneira que a gente vai conversando com o pessoal da EPAGRE. Eu acho que eu gosto de fazer isso, faz parte, né? E por hoje é isso, o SC Agricultura termina por aqui. Para rever essas matérias e encontrar muito mais conteúdo, se inscreva no nosso canal youtube.com/epagretv. Semana que vem estamos de volta. Obrigada pela companhia de sempre e até lá!